Por que tantas pessoas hoje vivem paralisadas entre o medo, a perda de identidade e essa voz interior que as acusa sem parar? Para responder isso, a gente tem que definir o que é o ego. O que chamamos de ego nasceu como um mecanismo de sobrevivência. É o que separa o que é eu e o que é não eu. Ele surgiu para proteger o corpo, defender basicamente a vida física ao longo da evolução. Mas durante a história, o que aconteceu? Esse mesmo ego passou a defender também símbolos, imagens e narrativas, como se a reputação, o status e até a autoimagem fossem tão vitais quanto respirar. É aí que surge uma espécie de um tribunal interior, uma instância psíquica que se formou a partir dos olhares externos, tá? Os pais, a sociedade e autoridades, e que agora vive dentro de nós como um juiz e acusador. E ele não quer uma solução, ele quer paralisia e autopunição. Esse tribunal usa pedaços de realidade como, por exemplo, a necessidade de dinheiro, trabalho e sobrevivência, mistura com veneno e diz coisas do tipo: você é inútil, você nunca vai conseguir, melhor desistir. Muitas vezes essa voz se disfarça de uma verdade absoluta. Ela te zoa, te zomba, acusa, parece que ela é onisciente. Mas na verdade é só um eco da nossa própria vergonha e medo. É uma caricatura interna que mantém a gente congelado. Entendi. Existe alguma outra voz que nos faça agir e que não seja tão paralisante, como este tribunal que mencionou? Do outro lado, tem o daimon, que é um conceito que vem de Sócrates e do Castrop, que o Castrop vem atualizando esse conceito, que não é nenhuma acusação, nem uma zombaria, mas é um chamado. O daimon pressiona, incomoda, exige, mas sempre em direção ao caminho da verdade. E aquele tribunal que a gente estava falando, ele te paralisa, o daimon te move. O que a gente precisa entender é que rejeição, perda e até morte fazem parte da existência. O tribunal se alimenta do medo dessas experiências. O daimon, ao contrário, ele nos convida a atravessar elas e descobrir que a liberdade começa exatamente quando a gente percebe que não tem nada a segurar. Também tem outro mecanismo, que é um vazio quando a gente pensa em agir. Mas esse vazio é como se fosse só um outro truque do mesmo tribunal. Uma espécie de um nevoeiro que esconde as opções para que a gente continue paralisado. A saída, então, não é convencer esse tribunal nem fugir dele, mas perceber: isso não é Deus, isso não é a verdade, é só o eco do meu medo. A vida, assim, portanto, não se resume a gente manter símbolos vivos. E se a gente pensar que a gente cria esses símbolos como se fosse um castelo de areia, e a gente defende como se fosse um soldado, mas ele não vai resistir ao mar. E ele foi posto ali não para vencer, mas para despertar em nós a visão do mar, do oceano, da existência. No final, o tribunal só sobrevive se a gente acreditar que a rejeição, a morte são inimigos absolutos. Quando a gente aceita que eles fazem parte do jogo, essa voz perde o poder dela. E aí, a gente pode ouvir o que sempre esteve ali, mais profundo e mais silencioso, um chamado que vem do daimon, que não zomba, não acusa, ele só diz: se levanta e segue, vive.